Luana, vocês receberam alguma manifestação da CONIB, das federações israelitas do Brasil aí, para tentar intermediar também essa libertação do Tiago? Como é que é? Olha só, quem está mais recebendo as notificações realmente é a minha cunhada, a Lara, que é a esposa do Tiago, né? Mas eu acredito que não, porque a gente mora na mesma casa, todo mundo, cada um na sua casa, mas no mesmo terreno, estamos ali juntas mesmo, e eu não tive notícia disso. Pelo contrário, a gente tem observado na internet uma tentativa de construção de narrativa absurda em relação a quem seja o Tiago, né? Ficam tentando colocar, porque o Tiago é jornalista e ele acompanha esse conflito há muito tempo, então tentam colocar a presença dele em momentos importantes do conflito como se ele fosse parte de uma organização X ou Y, e isso absolutamente não é verdade, faz parte de uma imensa confusão que as pessoas no Tribunal da Internet estão fazendo, de juntar tudo no mesmo lugar, né? De colocar as pessoas que estão envolvidas diretamente em conflito confundidas com a população civil que está sendo oprimida pelo conflito em si, independente de lado. Mas, assim, é crucial que os esclarecimentos sejam feitos de que a flotilha ela estava pedindo um corredor humanitário, ela não estava defendendo A ou B. É claro que a gente sabe que existem pessoas transgredindo mais, né, e que foram essas denúncias que eles foram fazer lá, mas eles estavam defendendo o humano, o último resquício de humanidade que a gente tem, porque aquilo que está acontecendo ali é um absurdo. É um absurdo. Agora, é impressionante... E não pode perseverar nessa circunstância. Agora, é impressionante os argumentos que são levantados aí, até por... Eu participo de um grupo ali, tinha uma coisa horrorosa. Por que vocês não falam da Rússia, não falam do Irã, não falam... Como coisa que, se o fato de ter ocorrido problemas na Rússia e no Irã legitimasse o genocídio, a covardia que está sendo cometida em Gaza. Esse pessoal está alimentando aí, terrivelmente, o antissemitismo. Hoje eu almocei com um conhecido judeu, que é do mercado também, e ele assustado com o grau de radicalização dos jovens judeus de classe média alta. Ou seja, esses adultos irresponsáveis da CONIB e outros estão estimulando uma radicalização que vai pegar parte da comunidade judaica, incrementando aí o antissemitismo. É fogo, rapaz, essa irracionalidade, viu? É um conflito bastante complexo, né? Bastante antigo e, na minha opinião, bem desafiador de chegar a um denominador de paz. Mas essa missão da flotilha está trazendo cada vez mais a discussão e está trazendo cada vez mais pessoas qualificadas para um debate verdadeiro em relação a isso. Porque essa polarização que fazem de trazer para uma narrativa de direita ou de esquerda, ela é absolutamente limitante em relação ao que precisa ser enfrentado de fato. E o que precisa ser enfrentado de fato, primeiro, é o humano em relação ao que está acontecendo lá, o humano em relação ao que acontece nos demais conflitos que citam como justificativa para o que acontece lá. A gente precisa trabalhar realmente o nosso coração. A capacidade de amar, a capacidade de enxergar o outro. E isso o grande diferencial do meu irmão. Eu não posso falar tanto do Tiago ativista, mas eu posso falar do ser humano Tiago, porque eu nem lembro da minha vida sem o Tiago. Nossa diferença é muito pequena, eu sou mais velha, ele é o meu irmãozinho, mas eu não lembro, eu não tenho nenhuma memória sem o Tiago. O Tiago é a minha alegria, ele é o nosso coração na casa. Ele sempre trouxe amor transbordante para o nosso lar. E isso até justifica um pouco por que a gente deixa que ele vá, né? A família toda o apoia porque entende o chamado. Porque uma pessoa que tem um chamado tão forte, se a gente prende, Luiz, se a gente amarra ele na cama e não deixa ele sair, ele morre do mesmo jeito. Ele definha. Né? As pessoas que têm esse chamado muito forte, elas precisam ir. Mas dessa vez, eu estou com medo real em relação ao retorno do meu irmão.
eu acho que eu nunca tive tanto medo em relação a esse chamado de proteção do humano, né, das lutas no mundo, tirarem ele de perto de mim, porque é um contexto de extrema deslealdade. A gente não tem credibilidade em relação à informação que a gente recebe. Então, é a primeira vez que eu realmente, assim, não consigo coordenar direito os meus pensamentos do que está por vir, sabe? É desesperador. Eu vejo a carinha do meu pai, nitidamente bastante abatido. Meu pai não mora no mesmo estado que eu. Eu já sinto naturalmente muita saudade dele, mas quando eu o vejo nesse vídeo e ouço a voz dele, lenta, exausta, deixa o meu coração ainda menor. A gente precisa realmente que isso pare. A gente precisa que as autoridades do mundo inteiro tomem providências para isso parar, não só na minha família, que é o principal recado do Tiago. Na minha família também, eu me preocupo com a minha família, mas nas famílias do mundo todo. E principalmente da Palestina, que está sendo oprimida nesse momento. Luana, o Tiago, fala um pouquinho do Tiago. Eu tenho a minha filha caçula, que é ligada em direitos humanos, já tinha comentado dele, eu acho que o ano passado, mas eu acabei não acompanhando as imagens dele e tudo aí. Como é que ele começou a militância dele? O Tiago, ele, desde os 18 anos, ele começou a trabalhar por justiça social. Ele fez uma viagem para fora e nessa viagem ele conheceu uma outra realidade, né? Foi aqui na América do Sul, e ele voltou muito preocupado com a nossa qualidade de vida como sendo uma exceção no mundo. E desde então, porque realmente, assim, nós moramos num lugar seguro, nós moramos bem, temos muito amor, temos segurança para nos abraçar, temos segurança para viver, praticar esporte, somos bem assistidos em relação à comida, né? E aí o Tiago viajou, conheceu uma outra realidade e voltou muito preocupado com isso. E ele fala para nós sempre, ele fala, a minha luta é para que todo mundo possa viver o que nós vivemos, possa sentir o amor que nós sentimos. E aí, em função dessa filosofia, ele se envolve, e quando a gente vê, ele já está numa outra pauta, né? Em todas as feridas mais urgentes. A gente vê, assim, teve uma situação aqui em Brasília que envolveu os catadores, e aí lá estava o Tiago. Teve uma situação que envolveu aqui tribos indígenas que ocupam o Santuário dos Pajés e que estava havendo uma especulação imobiliária naquele local, e lá estava o Tiago. Então, o Tiago, ele não é uma pessoa que está se apropriando indevidamente dessa pauta para ter visibilidade. Ele está tendo visibilidade porque ele já estava lá estudando esse conflito e tentando emprestar um pouco do amor que transborda dele para que o amor seja a arma para se chegar à paz. E a nossa vida inteira, o Tiago é a pessoa que melhor lida com as crianças, ele é a pessoa que melhor lida com os bichos, ele realmente é um menino, assim, tão puro que às vezes a gente acha que ele é bobo, sabe? Mas a gente vê que de bobo ele não tem nada, ele realmente é uma pessoa do bem, uma pessoa iluminada. E eu fico com medo também dessas coisas transformarem o coração dele, sabe? Porque eu não sei ao que ele está sendo submetido lá. Luana, ele vai sair dessa e cá para nós. Esse episódio deu uma nova dimensão à resistência aí contra o genocídio. Deu uma nova dimensão aí. A gente tem manifestações no mundo inteiro aí, uma indignação generalizada, inclusive dos judeus do bem aí, que nós temos aí, muitos deles indignados com esse quadro, mas esse episódio aí vai ser marcante aí como divisor de águas aí nessa reação contra esse genocida do Netanyahu.